Amados, se você não tem renda, não tem fonte de renda financeira, peça a Deus porque Ele dá. A Bíblia fala que Deus supre toda a necessidade de um filho. E eu desconheço dentro da casa do Senhor quem é firmado aqui nesse lugar que não tenha fonte de renda. Eu desconheço. Amém? E se tem alguém que não tem nenhuma fonte de renda, me procure. Em nome de Jesus que eu vou profetizar sobre a sua vida. Mas entenda, você também, e eu vou repetir, Deus não dá nada para ninguém que não tenha relação com a obra dele. Não dá. Primeiramente as coisas do reino, a sua justiça e as demais coisas do será acrescentado. Então tem gente que faz planos particulares. E Deus fala assim, faça um plano comigo, com as minhas coisas. Você vai ver se eu não te prospero sobre a terra. Primeiramente as coisas dele. Não vai pensando que é suas coisas não. Quem pensa individualmente só se arrebenta do outro lado. Pensa os projetos de Deus e não seus próprios projetos. Senhor, qual projeto o Senhor tem para mim? Se o Senhor me honrar, eu vou te honrar. Aí eu quero ver se ele não te honra. Existe um voto chamado voto de Jacó, que ele falou assim, Senhor, se tu for comigo. Jacó não tinha nada. Se tu me der vestes, se tu me der comida, se tu me prosperar e fazer tornar em paz a casa do meu pai, eu prometo que te darei o dízimo de tudo que vier às minhas mãos. Glória a Deus. E ele cumpriu, e foi o maior patriarca, um dos maiores patriarcas da Bíblia. E tem gente que vem no altar e pede coisas para si, né? E Deus quer te envolver nas coisas dele. Aí você prospera. Tem gente que pede só para si. Senhor, se o Senhor me der, eu vou honrar. Aí eu quero ver se ele não te honra. Fala isso para ele lá no joelho. Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou te honrar. Eu quero ver se ele não... Rapidinho a porta não abre. Aprenda a pedir, amado, mas se envolva. Se envolva com a obra. Às vezes você não é obreiro, não é pastor, não é diácono, mas você é mantenedor. Amém? E eu garanto que vai romper. Na mesma hora vai romper. Eu nunca vi Deus recusar esse tipo de oração. Nunca vi. E se ele recusar, até eu fico chateado. Salmos 126, pelo poder do nome de Jesus. Eu acho que essa, se não for a segunda, é a terceira vez que eu prego Salmos nessa igreja durante 3 anos. Amém? Porque o nosso repertório em termos de pregação é amplo, porque o Espírito Santo aqui não se nenhum. Então, quando eu ajoelhei ali, ele falou assim, vai no Salmo, não sabe nem qual era. Quando eu comecei a abrir ele, Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amado, esses salmos, ele na verdade já era uma profecia para a época de Jeremias. Jeremias, ele era um contemporâneo de Isaías. É como se fossem profetas da mesma época. E Esdras, Neemias, era 70 anos depois de Jeremias. Então, o salmista Davi, quase ali 500 anos antes, já estava profetizando o cativeiro de Israel. E o profeta Jeremias falou que Israel ia ser levado cativo por um reinado que viria do norte.
aí veio Nabucodonosor e levou Israel cativo. Então esse povo ficou cativo durante 70 anos. O bom de toda a nossa situação é que o Senhor Jesus, ele quebra esse paradigma de anos, né? 70 anos, 400 anos, 1000 anos de cativeiro de uma geração inteira. O Senhor Jesus, na verdade, ele abre as comportas do céu, porque ele fala assim: olha, o véu agora foi rasgado, agora você pode chegar diante do Pai, e assim como você falar, assim será. Mas tem gente que não ora. Então o Senhor Jesus quebrou a lei, nesse negócio de anos, em termos de cativeiro, em termos de você não receber o seu direito, a sua herança. Hoje o nosso direito ele é imediato, não? Você sabia disso? Nosso direito hoje é, orando uma semana, durante a semana a gente já pega o direito de volta. Mas as pessoas não querem entender o processo. Por exemplo, você tem que ter discernimento espiritual. O que é uma profecia? O que é um profeta? Você tem que ter um discernimento espiritual. O que é adquirir conhecimento? O que é oração? Você tem que ter conhecimento espiritual. O que é o reino de Satanás? O que são principados? O que são potestades? O que é o reino dos céus? Qual é o meu direito no mundo espiritual? E aí você não passa pelos cursos. Tem gente que abandona o curso pelo meio do caminho. E aí vem à casa do Senhor pedindo a Deus. Deus fala: mas eu estou te ensinando, você não quer saber do meu ensino? Revelação. Receba essa aí, viu? Eu sei até porque eu falei. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam lá em Sião, lá na Babilônia, eles se alegram, né? A boca deles se enche de cânticos. Porque quando Neemias, Esdras, Zorobabel, que eram homens, e até mesmo mulheres de Deus que estavam ali no cativeiro, que eles vieram de volta para Israel, os muros de Israel estavam ali quebrados. A cidade estava caída. E eles tiveram que reerguer todo o Israel de novo. Reedificar os seus muros. Mas o próprio rei Artaxerxes, ele naquela época, ele dá ali, né, suprimento para esse povo voltar à casa do Senhor e edificar a casa do próprio Deus. Então Deus tira de você do cativeiro, amado, é para você edificar a casa dele. Quando ele está te tirando do cativeiro, quando ele está tirando numa situação onde está faltando alguma coisa na sua casa, quando ele está acrescentando sobre a sua vida, é para você edificar os muros dele. É para você edificar a casa dele. É para você dar um retorno. Porque se ele te dá gratuitamente, dê honra a quem tem honra. Aí você tem que honrar também. Muitas pessoas perdem pelo meio do caminho bênçãos porque não honram a Deus. Aqui já teve casos de 7 gabinetes onde uma pessoa tentava vender um carro há 3 anos, ela vendeu o carro, Deus revelou outro carro, comprou outro carro, aumentou o salário, tudo. Aí quando termina a série de bênçãos, você é da igreja. Aí pensa que fica da mesma forma? Não fica da mesma forma. Então, se você quer ter bênçãos espirituais, você tem que honrar em tempo e fora de tempo, do começo ao fim. Olha o que disse ali o rei Salomão. Ele fala assim: olha, melhor é todo o fim do que o começo. Tem gente que se desespera pelo começo, no meio, mas não espera o fim. Olha, a bênção está no fim, não está no começo. Porque até o fim é tratamento. Ele está tratando alguma área na sua vida. Amado, a pior coisa que tem é você arrotar o que você não tem. Vou repetir. A pior coisa que tem é você arrotar o que não tem. É você passar uma imagem falsa do mundo espiritual. Aí você tem que aprender a moldar o seu coração para se apresentar diante de Deus em espírito e verdade. Quando Deus fala: tudo bem, você quer? Vai, faz o conforme você quer, mas não tem a minha bênção. Você vai levar um prejuízo mais lá na frente. Vai sentir uma falta. Então, amado, não faça nada que Deus não for com você. Eu só faço alguma coisa se Deus for comigo. Quem está entendendo? E aí, para mim saber se Deus é comigo, primeiro eu vou cumprir princípios diante de Deus. Esse povo estava cativo. Mas um belo dia, Esdras,
Neemias estavam de volta ali para reedificar os muros da casa do Senhor. E a Bíblia fala, amado, que Deus era com eles, mas por causa que eles eram com a casa do Senhor. Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, e aponta para ele: edifica a minha igreja, edifica a minha igreja. Quando Pedro, João, Tiago envia Paulo a missões, porque Paulo foi enviado depois pelo Espírito Santo. Paulo não conheceu Jesus Cristo em carne. Paulo foi o apóstolo ungido em espírito. Quando eles ungem a Paulo apóstolo para os ímpios, porque viram sabedoria em Paulo, Paulo foi às nações, mas ele devia uma responsabilidade de retorno à igreja que estava em Israel. Então não pense que você é igreja, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é contigo. Igreja é isso aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é igreja. Você não é igreja. Tem gente que é enganada por Satanás e fala: não, você é igreja, o Espírito Santo está sobre você, fica tranquilo, Deus é contigo. O próprio Satanás parece estar pregando para a pessoa, né? Quando você vê uns irmãos falando assim: você é igreja, então dentro de você tem 10 pessoas congregando. Repreende, expulsa, que tem demônio também junto. Amado, aprendam uma coisa, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala que esse povo, ao sair do cativeiro, está como aqueles que sonham, felizes. E aqui vem uma boa notícia: o cativeiro está acabando. Eu quero saber, você está preparado para as bênçãos? Porque tem gente que pensa que recebeu bênçãos. O que eu estou falando é que você está recebendo provisão e não bênçãos. Você está recebendo provisões do Senhor. Você sabia que Deus, para levantar um grande templo sobre a terra, Ele precisa de algo financeiro poderoso sobre a terra também? E aí quem Ele vai abençoar? Não é o povo dele? Então Deus, por enquanto, Ele está te provendo, Ele está te abençoando em algumas áreas, mas Ele ainda não derramou sobre a sua vida o que Ele quer derramar. E aí Deus está dando provisão sobre a tua vida. Mas a grande pergunta é: você é um bom administrador? Porque quem não é administrador não recebe nada. E antes de você receber, você tem que pedir a Deus para ser um bom administrador. Porque se você não for um bom administrador, sinto muito, você não vai receber. Você tem que aprender a não tratar aquilo que Deus bota na sua mão com usura. Porque tem gente que pega aquilo que Deus bota na mão, mas trata com usura, de qualquer jeito, sem discernimento, sem entendimento, sem sabedoria, sem planejamento. E aí está vindo uma onda de prosperidade violenta a partir de agosto. Amém. Glória a Deus. E a grande pergunta é: você está sabendo administrar o que Deus coloca nas tuas mãos? Sim. O Ângelo é um dos caras que mais leva porrada aqui na igreja, da minha parte. Eu falo para ele: você está aprendendo a administrar? Deus me revelou até um mistério que ele estava sonhando lá na oração. Aí Deus me mostrou isso aqui, que você está querendo isso aqui, receba. Você quer? Então é desse jeito que você vai pegar. Ele: amém. Espero que tenha tomado posse. Glória a Deus. Amado, presta atenção. Deus não faz nada na terra sem antes revelar um profeta. Nada. Sem antes revelar os seus profetas. Ele não faz nada. A Bíblia fala que primeiramente a terra tem que ligar na terra e ligar no reino dos céus. Assim como eu falar, assim será. Está lá em Levíticos 27, 12. Então Deus vai sempre precisar de uma boca profética. Ele vai sempre avisar antes: em tal e tal tempo, eis que virei a esta casa e a abençoarei. Glória a Deus. Aleluia. Creia você ou não, aqui é um ambiente profético. Se eu falar alguma coisa naquele gabinete e não tiver nenhuma relação com a tua vida, me repreenda. Mas eu nunca abri a boca ali dentro se não tem relação com a tua vida. Creia você ou não, Deus me mostra até o seu esqueleto. Teve caso ali dentro daquele gabinete ali que Deus me mostrou o estômago da pessoa assim na minha frente, assim, as costas, a coluna desviada. Aí Deus faz isso e coloca no lugar. Coloca no lugar.
Aí tem pessoas aqui que não sobem no altar com esses testemunhos lá dentro do gabinete. E aí a pastora fala assim, quem tem testemunho? Aí eu falo, fulano, ciclano, beltrano. E aí o pessoal não sobe para dar o testemunho. Misericórdia. Bem-aventurado é aquele que testifica as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Amado, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus é rico em bênção. Vou te falar, existe uma característica de Deus chamada Jeová Jireh. O Senhor é a nossa bandeira e Ele é a nossa paz. Ninguém toca em ungidos de Deus. E por que dentro do gabinete eu unjo todos? Para que Satanás não toque com facilidade em você. Amém? Amém? É como se fosse um mistério colocado sobre a tua cabeça. Você vai embora, pode lavar a cabeça, mas o ato profético foi feito. Então nós combatemos o bom combate contra o reino de Satanás, contra principados e potestades. E entenda, nada da sua vida acontece sem antes acontecer no mundo espiritual. Vou repetir. Nada vai acontecer na sua vida sem antes acontecer no mundo espiritual. Porque primeiramente as coisas do reino, a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentar. Então primeiro é aqui para depois aqui. Tem gente que quer aqui, né? Na malandragem, no engano. Cuidado, não é assim que as coisas acontecem. O que Deus está falando para você, se achega a mim, eu vou me achegar a vós. Me reverencia e eu te levantarei sobre a terra. Eis que te tirarei do monturo, eu te colocarei para assentar em meio aos príncipes. Quando eu era secretário administrativo de fiscalização e obra, que hoje é a GFIS, era a Cefal na época, o engraçado é que eu recusei aquele cargo depois de uns anos. Eu falei, não quero isso não. Tem gente que não sabe perder naquele momento. Deus falou, sai daí. Agora. Mas e aí, o que eu levo? Não leva nada, deixa isso aí para lá. Eu vou abrir outra coisa aqui para você. Amém. Aí eu fui para o TJ durante um bom período. Você tem que aprender a perder. Só para glorificar o nome do Senhor teu Deus. Tem gente que só quer ganhar. Cuidado com esse negócio de só ganhar. Porque aí você está vindo para o reino de Deus só para ganhar. Aí Deus dá uma provazinha para você e você não sabe perder um pouco. Em tudo dei glória. Dei graça. Glorificai a Deus em tempo e fora de tempo. Aconteça o que acontecer, a minha boca tem que se encher de júbilo. Eu estava contando uma história ali no gabinete para os meninos e falei assim, olha, meu carro, durante 3 meses, ele quebrou umas 6 vezes. Aí eu falava assim, está querendo me enganar? Quer que eu murmure? Eu glorifico a Deus. Aí eu olhava para os joelhos e falava, estou te glorificando, estou te exaltando, estou te exaltando, glorificando o teu nome, mas é o seguinte, eu quero o carro arrumado. Aí o dinheiro vinha arrumado. Aí acontecia de novo. Aí eu falava assim, ó, está tendo uma guerra entre vocês dois aí. Entre Satanás e o próprio Deus. Não é comigo não. Me tira desse mistério aí. Vocês estão querendo me provar, né? Eu não vou murmurar. Quem está entendendo? Aí passou o período de prova e Deus pega e me apresenta uma bênção. Sabe o que Satanás quer, mano? Te tirar da bênção. Olha o que ele falou para Deus. Deus fala para Satanás, tem visto o meu servo Jó, a ele, aquele que tu não deixa tocar, então você só vai ser tocado se Deus permitir. E Deus não prova ninguém sem que esse não suporte. Então se Deus está te provando em algumas áreas, é porque você tem que suportar. Ou você pensa que é só bênção? Ou você é lapidado para algo maior, ou então você vai ficar com coisas menores. Porque você não está passando nem pelas pequenas provas. Deus está te provando em algumas áreas e você não está entendendo os mistérios. Tem gente que a primeira provinha que Deus dá, não vai vir na igreja. 5 cultos sem vir.
Amém, irmão? Glória a Deus, vai nessa paz. Aprenda, pelo poder do nome de Jesus. Deus faz você regressar de um cativeiro. Porque você, quando está na época do cativeiro, semeia em lágrimas. Você sabia que tem gente que vem no gasofilácio, ele vem até chorando? Às vezes não tem nem nada, né? Mas está vindo na fé. Deus, eu só tenho isso, Pai. Esse é o melhor ato profético. Quando você fala assim, tudo que tem está aqui nas tuas mãos. Agora resolve minha vida amanhã. Você acha que ele vai resolver, não? Eu, tocado agora, nesse exato momento, pelo Espírito Santo, eu até falo em nome do Senhor. É Ele quem está falando. Porque até então eu estava pregando pelo Espírito Santo. Agora Deus está falando com você. Faz prova comigo e amanhã eu te honro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alavasse o banco de graça. Porque você nem viu o que está aqui. Senhor da glória. Você não consegue fazer prova, mano, com Deus que você serve. Eu lembro, eu não vou falar o nome porque ainda está no particular. Uma pessoa chega para mim lá no monte, está aqui na igreja. Tudo que eu tenho, pastor. Falei, mas não é comigo, é lá no altar. Você não tinha nem que me falar disso. Você tem que falar isso para o seu teu Deus, não para mim. Vai para o altar. Deus mudou lá, muita coisa na vida desse cidadão. Que teve coragem. Tem coisas que Deus já faz na mesma hora por você. Na mesma hora. Basta você saber fazer conforme Ele quer que você faça. É na mesma hora. Eu estou pedindo a Deus uma direção para me tirar essa igreja daqui. Aí Deus me mostrou a igreja, me mostrou já no outro tempo, me mostrou o culto do domingo, me mostrou o culto da terça-feira, me mostrou tudo. Eu falo, pai, só me mostrou uma coisa: a data e a hora e qual é o lugar. Aí ele, não, estou te mostrando para você entender que eu vou tirar. Mas não é tempo de eu te revelar. Eu passei 4 dias orando, foi 4 revelações. Até as pastoras eu vim pregando no Novo Tempo, no culto de terça-feira. Eu falo, mas não é essa a revelação, só está me mostrando só. Aí Deus fala assim, rapaz, você não vai entender o processo. Estou te mostrando o final, como é que vai ser, mas o processo eu não te falo. Aí tem gente que fica preocupado, né? Porque não entende o processo. Já disse cheio de promessa, mas não está entendendo o processo. Deus já falou e já mostrou, mas não está entendendo o processo. Pai, eu quero entender o processo. Começa a orar e fala, pai, não me mostra só a revelação do final, me mostra como. Vou dar um testemunho para você. Cheguei lá no Monte do Gama e dei um grito no meio do monte e falei assim, olha, Senhor, se eu sou homem de Deus, ainda hoje quero um encontro contigo. E chorar, esbravejar, todo mundo pensava que eu estava louco. Foi o único dia que eu parecia que eu estava louco em cima do monte. Oh Deus, o Senhor fala comigo hoje, então eu estou fora do Evangelho. Eu estou aqui clamando diante de ti e tal, e tarde todo dia orando. Aí lá no monte, esperando Deus aparecer no monte. Nada. Ixi, deu ruim. Nem ouviu o meu clamor. Fui para casa. Quando eu fui para casa, presta atenção, que eu deito na minha cama assim, um homem de frente para mim, deitado comigo na cama. Deitou com aquele olhão me olhando assim. Quando eu deitei, eu vi aquele homem olhando para mim. Eu endureci, fiquei duro, ele me olhando. Frente a frente. Jesus é homem, tá? Ressurreto. Entenda esse mistério. E ele é Deus. Por que ele é Deus? Porque Deus chega para Jesus e fala assim, ó, assenta-te no teu trono, ó Deus, até que eu ponha os teus, até que eu, Deus maior,
que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Hebreus capítulo 1. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Cada um nas suas características. Amém? Então, aí, quando eu olho assim, aquela palavra rainha assim, aquele homem moreno nos olhos, e toda vez que você vê um homem, até mesmo na rua, os olhos bem verdes, igual a esmeralda, se liga. Porque a característica dele é os olhos verdes. Aí presta atenção. Levando a mão, até que eu passei a mão na barbinha assim, né? E daqui a pouco, sumiu. Falei, Deus, está errado. Por que o senhor não falou comigo? Só me olhou. Aí ele falou assim, você falou que queria um encontro, você não falou que queria falar comigo. O Espírito Santo, ó. Você falou que queria um encontro, você não falou que queria falar. Você pediu mal, mas tua oração foi ouvida. Aleluia. Cuidado até do jeito que ora, mano. Seja completo na sua oração. Quando a pastora falou, vem aqui na frente e vem gritando, vem falando. Vai ter muita bênção a partir de agosto. Tem um casal aqui na igreja, aqui, ó, que não tem nada. Eu posso falar com propriedade, porque eu não conheço dentro da casa deles, mas eu conheço em espírito. Mas a partir de agosto, a bênção do Senhor virá sobre as vossas cabeças. Glória a Deus. Revelação também. Vou entregar esse mistério mais completo. Então, se você está cativo, não se preocupa não, que Deus vai te tirar do teu cativeiro. Mas entenda, tudo que Deus fizer na tua vida vai ter relação com a obra dele. No dia que não tiver relação com a obra dele, ele te poda, ele te corta. Vou repetir. Cuidado, porque os teus sonhos estão relacionados aos sonhos de Deus. Aleluia. E se você pensar que os teus sonhos estão fora dos sonhos de Deus, então, amado, a cadeira do Evangelho não é para você. O Evangelho é rico em bênção, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida. Peça e vos será feito. Mas até, olha o que Jesus fala, mas até agora vocês não têm pedido nada. Mas peraí, se eu oro todo dia, como é que eu não tenho pedido? Aí vem a sinceridade do coração. Há um coração sincero e contrito, eu, Deus, não rejeitarei. Então a sua sinceridade tem que alinhar com o reino dele, com a obra dele. Pai, faço um compromisso contigo. Se o Senhor abrir essa porta, eu prometo que farei isso e isso dentro da sua casa e permanecerei lá. Aí, se ele achar graça naquele compromisso, as coisas começam a andar para você. Assim é que você é próspero na terra. Vou repetir. O segredo da prosperidade está na relação entre você e a obra de Deus. Amém, Janice? Entendeu certo? Amém? Amém, João? Gabinete hoje. Vamos ficar de pé? Quem está nos visitando pela primeira vez? Amém? Está convidado aí no gabinete, amém? Pode ficar aí na espera, ali no gabinete ali. Vai se posicionando, eu quero orar pela sua vida. Amém? A primeira oração é sempre importante, porque às vezes você não compreende nem você mesmo. Às vezes você não está compreendendo nem a sua própria vida. E aí Deus vem e te direciona a um caminho maior. Porque você não entende você mesmo, mas Deus te entende. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Gabinete com o João Neto e a Kátia. Gabinete com meu amigo ali. Amém? E a menina. Em nome de Jesus. Gabinete com todos os visitantes. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E um gabinete com a Janice. E com a irmã Zélia. Amém? Pastora Valquíria acompanhando a irmã Zélia. Amém? Diácono João Paulo e Andressa sempre dentro do gabinete, porque estão formando o seu ministério para junho. Para esse mês, né? Se você quiser. Assim com as mãos. O Anderson e a Andressa. Amém?
O Anderson e o Anderson. Também. Thaís. Thaís. Anderson e Anderson. Vai. Que história é isso, né? Anderson e Anderson. Rimou. Amém? O Anderson e Thaís, gabinete também. Faz assim com as mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão entre os irmãos, esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre, que a igreja diga amém.